Números, capítulo 26. O censo de todos os israelitas. Passada a praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos que, em Israel, for capaz de sair à guerra. Moisés e Eleazar, o sacerdote, pois nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó, falaram aos cabeças de Israel, dizendo: Contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Rubem, o primogênito de Israel, os filhos de Rubem, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palo, a família dos Paluítas, de Ezeron, a família dos Ezeronitas, de Carme, a família dos Carmitas. São estas as famílias dos Rubenitas. Os que foram deles contados foram 43.730. O filho de Palo, Eliabe. Os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação, os quais moveram a contenda contra Moisés e contra Arão, no grupo de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. Quando a terra abriu a boca e os tragou com Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zera, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. São estas as famílias dos Simeonitas, num total de 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Ragi, a família dos Ragitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. São estas as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, num total de 40.500. Os filhos de Judá, e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram, segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selaitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zera, a família dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram de Ezeron, a família dos Ezeronitas, de Ramul, a família dos Ramulitas. São estas as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, num total de 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jassube, a família dos Jassubitas, de Sinrom, a família dos Sinronitas. São estas as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, num total de 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jalel, a família dos Jalelitas. São estas as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, num total de 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou a Gileade. De Gileade, a família dos Gileaditas. São estes os filhos de Gileade, de Gezer, a família dos Gezeritas, de Eleque, a família dos Elequitas, de Ageriel, a família dos Agerielitas, de Siquém, a família dos Siquemitas, de Semida,
a família dos Simedaitas, de Efer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos, senão filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. São estas as famílias de Manassés. Os que foram deles contados foram 52.700. São estes os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. De Sutela, a família dos Sutelaitas. De Bequer, a família dos Bequeritas. De Tã, a família dos Tanitas. De Herã, filho de Sutela. De Herã, a família dos Heranitas. São estas as famílias de Efraim, segundo os que foram deles contados, num total de 32.500. São estes os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. De Belá, a família dos Belaitas. De Asbel, a família dos Asbelitas. De Airão, a família dos Airamitas. De Sufã, a família dos Sufamitas. De Ufã, a família dos Ufamitas. Os filhos de Belá foram Arde e Namã. De Arde, a família dos Arditas. De Namã, a família dos Namanitas. São estes os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.600. São estes os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família dos Suamitas. São estas as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, tinham 64.400. Os filhos de Asser, segundo as suas famílias. De Imna, a família dos Imnaitas. De Isvi, a família dos Isvitas. De Berias, a família dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas. De Malquiel, a família dos Malquielitas. O nome da filha de Azer foi Sera. São estas as famílias dos filhos de Azer, segundo os que foram deles contados, num total de 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. De Jazel, a família dos Jazeelitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Gezer, a família dos Gezeritas. De Silém, a família dos Silemitas. São estas as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.400. São estes os contados dos filhos de Israel, 601.730. A lei acerca da divisão da terra. Disse o Senhor a Moisés: a estes se repartirá a terra em herança segundo o censo. A tribo mais numerosa darás herança maior, a pequena herança menor. A cada uma, em proporção ao seu número, se dará a herança. Todavia, a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo a sorte, repartir-se-á a herança deles entre as tribos maiores e menores. O censo dos levitas. São estes os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas. De Coate, a família dos Coatitas. De Merari, a família dos Meraritas. São estas as famílias de Levi, a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. Coate gerou a Amrão. A mulher de Amrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. Teve ela de Amrão a Arão e a Moisés e a Miriam, irmã deles. A Arão nasceu Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho perante o Senhor. Os que foram deles contados foram 23.000.
todo homem da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada herança com os outros. São estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel, no deserto do Sinai. Porque o Senhor dissera deles que morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num.